Então fala você ligado aqui no canal, sou Eduardo Ferrari e trago assuntos importantes do Vasco. Antes eu peço a sua inscrição. Aqui embaixo tem um botão vermelho escrito inscreva-se, é muito importante e também de graça a sua inscrição. Deixe também um like nesse vídeo, habilite o sino das notificações para todos os vídeos e vamos falar de Vasco. Antes de falar do Vasco, eu quero falar da Betfair. Galera, tem muita gente com dificuldades para fazer a inscrição na Betfair. Se liga que aqui embaixo, no primeiro comentário desse vídeo, tem um link da Betfair fixado. Clica no link, segue ali o passo a passo, faça o primeiro depósito, 10 ou 15 reais, e ganhe um bônus de até 600 reais de boas-vindas, tá certo? É de até 600 reais e você precisa fazer o primeiro depósito, beleza, gente? Então vai lá na Betfair, ajudando a Betfair, você vai estar ajudando o nosso Vasco da Gama também, repetindo aqui, link fixado no primeiro comentário desse vídeo, beleza? Gente, vamos falar de Vasco. Algumas pessoas hoje, no vídeo da manhã, né, falando muito comigo, Eduardo, não concordo, não sei o quê, tem que pensar muito em relação ao time do Vasco. Concordo em partes, com alguns comentários aqui. Respeito muitos, né, que comentam, que discordam do Eduardo, mas não ofendem. Outros parece que fazem questão de ofender, de diminuir. Zero problema. Só não quero aqui excluo ponto, sabe? Fora do canal. Mas as pessoas de bem, que não concordam com o Eduardo, mas deixam ali uma opinião contundente a respeito desse Vasco, do time do Vasco, a respeito de reforços e tudo mais, é claro que eu quero essas pessoas do meu lado. Essas pessoas são importantes para o canal, independente da opinião. Ninguém é obrigado a concordar com ninguém e ponto, né? É assim que é a vida como ela é. E assim, o Marcelo Santana, hoje diretor de futebol do Vasco, confirmou que o Vasco vai contratar, está negociando com jogadores. Para quem não sabe, a janela fecha dia 16, ou seja, mais 8 dias aí para o Vasco correr para anunciar pelo menos mais 2 reforços. Um zagueiro e um jogador, um atacante, um ponta, né? Gente, é justo afirmar também que nesse momento o Vasco não nada em rios de dinheiro, não. Diferentemente do que fizeram no ano passado e no início desse ano, quando o Vasco teve caixa do próprio clube, tá? Ah, mas aí a 777 estava lá, não sei o quê. Mas foi dinheiro do Vasco, dinheiro do clube. Venda de Gabriel Peck, Figueiredo, Marlon Gomes, entre outros jogadores, Pedro Raul, que chegou, foi vendido por um valor absurdo. Enfim, essa grana foi muito mal investida. O Vasco contratou um time de 300 milhões de reais e não conseguiram, os incompetentes do passado, tá? Lúcio Barbosa, Luiz Melo, Paulo Brax, entre outros, e Alexandre Matos, né, um nome gigante aí do futebol, eles não conseguiram resolver o problema do time do Vasco, tá? As coisas foram andando, é claro que o tempo foi passando, daí as pessoas vieram perguntar, Eduardo, o Vasco está com problema na zaga e o Manu Capasso, que pertence ao Vasco, tá? Ele pertence ao Vasco, está emprestado ao Olímpia, ele está se destacando lá. Mas, gente, o Olímpia, tá, pagou por esse empréstimo e mais, precisa respeitar o contrato. O Vasco precisa respeitar. O Vasco deve até, num segundo momento, conversar. E tem mais ainda. O Olímpia pode exercer a opção de compra ao final do contrato com o Manu Capasso. Então, tem um peso a mais ainda. Tá? O Manu Capasso, que não teve sequência, assim como outros jogadores também, com o ex-técnico do Vasco, Ramon Dias. Tá? Tenho que lembrar aqui, porque foi opção do Ramon Dias a saída do Manu Capasso para outro clube. E pela chegada do Rojas também. Nada contra o Rojas, mas eu acho que o Capasso é mais jogador do que Rojas. Então, infelizmente, o Vasco sofreu por conta dos queridinhos do técnico, ex-técnico do Vasco, Ramon Dias. Tá certo? Então, Manu Capasso pertence ao Vasco, sim, respondendo a pergunta de vocês, mas está emprestado ao Olímpia. E o Vasco precisa respeitar esse contrato, esse empréstimo. Tá certo? Orediano, a mesma coisa. A mesma coisa. Tá? E o Orediano dificilmente ele vai voltar para o Vasco. Tá? Dificilmente. Uma que no primeiro momento ele já não queria. Tá? Não estava bem. Não era aproveitado pelo técnico Ramon Dias. Ramon Dias não deu sequência de jogos pro cara. Daí isso vai desanimando. Qualquer jogador que enxerga, pô, eu tenho condições de jogar nesse time. E aí o cara tá sempre escauteado, o cara tá sempre deixado de lado ali dentro do clube. Então, tá aí. É o que acontece com as escolhas erradas do passado recente do Vasco.
Então, assim, por isso que eu não reclamo do Rafael Paiva. Você pode questionar por conta de uma substituição ou outra, mas ele é o nosso técnico, tá? E diferentemente do que comentou aqui, do cara que comentou aqui, que eu sei muito bem quem é, que diz que o Vasco fez o último gol na Copa do Brasil, o Vasco não vai classificar para as semifinais. Volta aqui quando o Vasco passar. Volta aqui para elogiar, não vem só para bater, não. Volta aqui quando o Vasco estiver vencendo, quando o Vasco engatou as 5 vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro. Você não estava aqui para elogiar, não. Isso é falta de vergonha na cara. Isso é falta de vergonha na cara, é falta de caráter. Pessoa que não ama o clube e quer falar do clube. Que história é essa? É realmente um fanfarrão, um comédia. Tá, gente? Então, temos que separar o nível. E quem é torcedor de verdade, você aqui, a grande maioria, aqui a grande massa, de uns feiticeiros que são torcedores políticos. Infelizmente, isso atrapalha muito o Vasco e poucos entendem isso. Poucos entendem isso. Tá? Precisamos ajudar o Vasco. Precisamos apoiar o Vasco. Vira sócio. Compra camisa. Ajuda o Vasco. Para de falar mal do Vasco. Tá? Essa é só a minha opinião sobre esses caras. Então é uma situação para a gente ficar atento realmente e ligado. Tá? Sobre o jogo contra o Fluminense no próximo sábado, volto a afirmar aqui, a preparação do Vasco para o jogo vai ser uma preparação diferente. O Vasco vai descansar esses jogadores, o Vasco vai segurar esses jogadores um pouco, a questão física, diminuir um pouco o ritmo por conta das contusões, de repente uma conversa aí com o preparador físico do Vasco, o Daniel Félix, para estar diminuindo essa carga, porque senão vai lascar com os jogadores do Vasco e aí é brabo, hein? Aí é brabo, tá certo? Gente, o que eu falei mais cedo aqui sobre o Lucas Piton, mudando de assunto, né, o lateral esquerdo dos times da Série A com mais participações em gols em 2024, tá? O SoftScore colocou uns números bacanas aqui pra gente, ó. Foram 32 jogos esse ano, ele marcou 6 gols, lateral artilheiro, ele deu 5 assistências para gols, né? 57 passes decisivos, ou seja, 150 bolas recuperadas, 39 dribles, 32% do acerto dos cruzamentos. É realmente um baita de um lateral. Isso aqui é número de lateral, repetindo aqui, de seleção brasileira. Lateral destaque. O Lucas Piton é muito bom. E o Paulo Henrique está indo no mesmo caminho, está jogando muito também no lateral direito do Vasco. A jogada do gol do Vasco ontem começou com o Paulo Henrique. E terminou com o Lucas Piton, os dois laterais participando. Um começa a jogada e o outro termina fazendo o gol. Muito bacana. Né? Então, assim, é uma situação pra gente ficar atento e ligado. O Piton é um baita de um lateral. Mudando de assunto mais uma vez. Querido Vasco, Thales Magno chega ao Brasil para assinar contrato com o Corinthians. Gente, olha, esse empréstimo aí de 1 ano, olha só, o Corinthians está contratando, só para você entender, tem muita gente aqui, pô, Eduardo, o Thales Magno está indo pro Corinthians. Gente, olha só, o Thales Magno está indo pro Corinthians com a seguinte questão, com a seguinte negociação, olha só. O Corinthians vai pagar, por 1 ano de empréstimo, 8 milhões de reais. Vocês acham que o Corinthians vai pagar? Sejam sinceros aqui. O Corinthians não vai pagar. O Corinthians não vai pagar. O Corinthians não tem essa grana. Tá? E o Thales Magno é profissional, o empresário dele também, ele precisa jogar bola e tal. Isso é normal. Agora, eu não pagaria 8 milhões, tá? Por 1 ano de empréstimo do Thales Magno. Eu acho que 8 milhões você compra um jogador. Compra um jogador. E será que o Corinthians vai exercer a opção de compra do Thales Magno? 50 milhões de reais ao final do empréstimo? Acho que não também. Depois vocês podem comentar aqui. Espera aí, 1 ano passa rápido, o campeonato passa rápido. Depois vocês me cobram aqui. Tá certo? Então, é isso. Sobre o Payet, a gente perguntou, pô, Eduardo, o Payet saiu reclamando, isso é normal dele, tá? Claro que o cara queria jogar, mas foi o técnico Rafael Paiva, gente. Ele é técnico de futebol, ele é burro. Ele é burro, ele viu que o Payet estava bem. Ah, Eduardo, mas por que o Payet saiu? Orientação médica. É a saúde do jogador. Risco de contusão. O jogador, se você não, para quem não sabe, está voltando de uma contusão ainda. Uma contusão grave. E o Vasco perdeu esse ano todos os meias. Então é justo afirmar que a escolha do Rafael Paiva, a obediência do Rafael Paiva foi correta. Eu preciso preservar. O Payet é diferente demais. Eu preciso segurar, porque nós estamos decidindo a Copa do Brasil. Decidindo. Na fase mais decisiva agora
da Copa do Brasil, nas quartas da Copa do Brasil. Fora jogos importantes do Campeonato Brasileiro. Tá certo, minha gente? Deu para entender mais ou menos aí a parada? Então, é isso. Tem, repetindo aqui, o Marcelo Santana, que está confirmando aí negociações e também contratações, é óbvio. E vamos seguir, vamos ficar na espreita, vamos ficar atento, vamos ficar ligado aí, porque o Vasco pode anunciar reforços, sim, a qualquer momento. Repetindo aqui, peço mais uma vez, você que ainda não é inscrito na Betfair, link fixado aqui embaixo no primeiro comentário desse vídeo, vamos ajudar lá na Betfair, vamos ajudar o Vasco, link fixado aqui embaixo no primeiro comentário, faça a sua inscrição, faça também o seu primeiro depósito, ganhe o bônus ali de boas-vindas e vamos com tudo, vamos para cima. Vamos virar sócios do Vasco também, vamos ajudar o nosso querido e amado Clube de Regatas Vasco da Gama. Se inscreve aqui no canal também, não esquece não, deixa o like no canal, se inscreve, compartilha aí o vídeo com geral, diz que tem vídeo novo no canal e vamos para cima, porque isso aqui é Vasco da Gama. Um beijo no coração de todos vocês, um beijo na nossa camisa, porque juntos nós vamos levar de volta o Vasco ao caminho das vitórias. Tá certo, minha gente? Saudações vascaínas.